Olá, gente. Passada uma semana, estou aqui de volta para a gente continuar a nossa exposição sobre as formas de existência do dinheiro. Na aula anterior, a aula de número 6, né? Nós começamos a apresentação do dinheiro como medida do valor, né? O ouro é, então, a mercadoria que cumpre essa função de medida do valor, né? E cumpre essa função de medida do valor porque ele é o equivalente geral das mercadorias. E nós dizíamos, né, que como equivalente geral das mercadorias, o ouro é a forma, dinheiro, pela qual se expressa o valor das mercadorias. E essa forma dinheiro é também a sua forma preço, né? Que é a forma transformada sobre a qual aparece o valor de troca no processo de circulação. Então, o preço é a forma transformada, essa palavra transformada é muito importante, e nós adiantamos na aula anterior, porque que é importante, porque aqui Marx está falando de uma transformação de valores em preço, na sua correspondente forma monetária, né? Então, essa transformação não pode ser objeto de discussão ao nível de nossa apresentação, que é da circulação simples, mas essa transformação dos valores de troca em preço só pode ser apresentada, né, quando se chega no livro 3, a partir do capítulo 10, que é o capítulo propriamente dito, que Marx vai analisar, vai investigar como os valores se transformam em preço de produção, são preços que divergem dos valores individuais que cada unidade de capital despendeu na produção de suas respectivas mercadorias. Muito bem, então hoje nós vamos dar continuidade à nossa discussão, né, para poder apresentar o ouro cumprindo um outro papel. O ouro cumpre um papel não só de medida do valor das mercadorias, e aí ele mede o valor das mercadorias, mas o ouro também, né, se transforma em padrão de preço, né? Como medida do valor, ou para estimar os valores das mercadorias, os produtores individuais ou os detentores de mercadoria individuais não precisam contar com a presença física do dinheiro, porque ele é um processo que antecede a circulação efetiva. Antes de chegar à circulação efetiva, as mercadorias já têm que entrar aí com seus preços determinados. Então, esses preços que antecedem a fixação dos preços, que antecede a circulação efetiva das mercadorias, são os preços que são estimados, digamos assim, por cada agente econômico individualmente, de forma privada, mas ele não pode ter certeza absoluta que o preço, né, porque o valor de sua mercadoria irá corresponder efetivamente ao tempo de trabalho socialmente necessário, que é o tempo requerido pela sociedade e imposto assim a todos os produtores de determinado setor, de determinada produção de mercadoria, que vai ser imposto aos agentes econômicos. Ele só sabe, ou só terá certeza, se o tempo de trabalho incorporado em sua mercadoria corresponde a esse tempo de trabalho socialmente necessário, no momento efetivo da troca. Se no primeiro momento, né, que prepara a circulação, que os agentes econômicos vão levar suas mercadorias já com seus preços estabelecidos, nesse primeiro momento, para estimar o valor de qualquer uma mercadoria, nós vimos aqui que não é necessário nem sequer um átomo de ouro, né? O ouro aqui funciona como medida de valor apenas como ouro representado, apenas como ouro ideal. Acontece que, quando chega na circulação efetiva, né, quando chega no momento da troca, do ato de troca, né,
aí a presença física do ouro passa a ser exigida, né? E antes da gente chegar aí, a gente vai ver que no momento em que o ouro, a presença física do ouro é reclamada, né, no processo de circulação, é exigida no processo de transformação ou de compra e venda das mercadorias, né, o ouro aí vai assumir a forma de padrão de preço esse que recebe nomes monetários, que são, que são os nomes através dos quais as mercadorias serão, portanto, vendidas, trocadas ou permutadas por uma determinada quantidade de ouro. Mas antes, eu tinha deixado uma questão em aberto, que é a questão de uma possibilidade de incongruência entre o valor expresso de forma ideal, né, de forma teórica, como diria Marx, né, e o valor efetivo das mercadorias, né? Nós dizíamos isso, né? E aí surgia para Marx a possibilidade de uma incongruência, né? De uma diferença, né, entre o que é o valor determinado pela quantidade de trabalho e o montante de dinheiro ou de equivalente geral correspondente, né, pelo qual essa mercadoria será vendida, né? Aí o Marx dá o seguinte exemplo, né? Um exemplo que ele dá na crítica da economia política, na página 58 e 59, vocês já sabem qual é a edição que eu estou usando, mas nunca é demais recordar que eu estou usando a edição da Abril Cultural, de 82, né, para a crítica da economia política. Aí o Marx diz o seguinte, falando dessa incongruência entre valor de troca ou simplesmente entre o valor, né, já que o valor de troca nada mais é do que a expressão do valor contido nas mercadorias, né? Aí ele diz que o valor das mercadorias pode divergir dos seus preços em dinheiro. E ele vai dizer por quê. Ele diz o seguinte. Imaginemos que 30 dias de trabalho estão contidas em uma fanga de trigo. E por isso não se necessita apresentá-lo, né, de início em tempo de trabalho. Mas o ouro é uma mercadoria distinta do trigo. E é somente na circulação que esse pode se confirmar. Isto é, só na circulação é que se pode verificar se uma fanga de trigo se transforma efetivamente em uma onça de ouro, como se antecipa em seu preço, né? Acho que aí tá claro, né? O agente econômico antecipou, né, que gastou 30 dias de trabalho para produzir uma fanga de ouro, né? Mas ele não tem certeza que se esses dias de trabalho que ele gastou para produzir essa fanga de trigo, né, se esse tempo de trabalho não já foi superado, né? Se não houve um aumento de produtividade, né, que ele não acompanhou, e aí o valor da fanga caiu, isto é, passou a requerer menos tempo de trabalho e assim por diante. Então ele não tem como saber, a não ser no momento efetivo da troca, né? Então Marx continua, né? É só na circulação, vou repetir, é só na circulação que se pode verificar se uma fanga de trigo se transforma efetivamente em uma onça de ouro, como antecipa o seu preço. O produto do trigo pode ter despendido, o produtor de trigo pode ter despendido mais ou menos trabalho do que é requerido pela sociedade. Nesse caso, o valor de sua mercadoria poderá ser maior do que o tempo
médio de trabalho socialmente requerido pelo mercado. Em consequência, sua mercadoria trigo não encontrará compradores, pois produziu um valor maior que o valor de mercado representado na forma preço. Aí Marx diz, é aí que está contida toda a contradição latente que provém do fato de o produto ser mercadoria, isto é, de que o trabalho particular do indivíduo privado, para ter efeito social, precisa apresentar-se como seu contrário imediato, como trabalho abstratamente geral. Isso nós discutimos longamente, né, nas últimas aulas sobre a mercadoria, né, que os produtores individuais, né, produzem para o mercado. Eles não sabem antecipadamente se esse produto privado individual será reconhecido socialmente pela sociedade, né? Ele pode estar produzindo mercadorias, gastando determinado tempo de trabalho, que não é, digamos assim, reconhecido pelo mercado, né, como uma necessidade a ser atendida, porque o valor de sua mercadoria pode divergir daquela que é imposta pelo tempo de trabalho socialmente necessário. Ou seja, os trabalhos privados têm que se converter em trabalho abstrato, que é a mesma coisa. Os trabalhos individuais têm, portanto, que se converter em trabalho, em seu contrário direto, que é o trabalho social. Então, essa incongruência entre preço e valor, né? O Adam Smith também fala dela, né, dessa incongruência, mas ele fala dessa diferença entre o valor de troca. Ele fala dessa incongruência como sendo uma diferença entre o valor de troca e preço. Aparece como uma diferença, em Adam Smith, meramente nominal. O trabalho como preço real, o dinheiro como preço nominal da mercadoria. Isso está muito... não é muito claro, porque o Smith é meio complicado aí, mas isso está claro no capítulo 5, que já traz como título a possibilidade dessa incongruência. O título do capítulo 5, da riqueza das nações, é preço real e o preço nominal das mercadorias, ou o seu preço em trabalho e seu preço em dinheiro. Quer dizer, que o preço em dinheiro pode diferir do preço real, mas a lei da oferta e da demanda, diz Adam Smith, né, faz com que o preço nominal, né, que é o preço expresso em dinheiro, né, coincida com o seu preço real, que é o seu preço medido em termos de quantidade de trabalho. É uma mera diferença, né, que isso acontece no mercado por conta do fato de que oferta e demanda não coincidem exatamente. Quer dizer, a demanda, a oferta de um determinado produto não corresponde, é maior ou menor do que a demanda por esse produto, e por conta disso, o preço monetário diferencia-se do preço em trabalho, como diz o Adam Smith. Ora, Marx fala dessa incongruência pela impossibilidade da contradição interna da mercadoria. Então Marx está a quilômetros de distância de Adam Smith, né? A contradição aparece pelo fato de que eu tenho produtores individuais, né, produzindo isoladamente suas mercadorias, e essas mercadorias depois tem que ser, né, receber o registro ou ser reconhecida como socialmente necessárias. Então, o particular, o privado, tem que assumir a sua forma social. Ele assume a sua forma social no momento em que esse trabalho privado vai ao mercado e é reconhecido socialmente pela sociedade.
né? E é nesse sentido, portanto, que o trabalho individual, né, tem que ser transformado no seu contrário direto, que é o trabalho social. Isso significa nada mais do que o tempo de trabalho individual gasto tem que corresponder ao tempo de trabalho socialmente necessário. Em O Capital, o Marx mostra que a forma preço permite não só a possibilidade de uma incongruência quantitativa entre grandeza de valor e preço. A forma preço, diz ele, pode abrigar uma contradição qualitativa, de modo que o preço deixe de absolutamente de ser expressão do valor, embora o dinheiro não seja mais do que a forma de valor das mercadorias. Assim, coisas em si mesmo, que em si mesmas não são mercadorias, isto é, não foram produzidas pelo trabalho humano, em geral, como coisas como a consciência, ninguém produziu a consciência, a honra, a natureza, quem foi que produziu a natureza? Né? Quem foi que criou a natureza? Foi o trabalho humano? Não. Né? Quem achar que foi Deus, tudo bem. Né? Quem achar que a natureza sempre existiu, tudo bem. Né? Pode ser comprado. Então, coisas como a consciência, que não são mercadorias, a honra e etc., podem ser compradas de seus possuidores com dinheiro e, mediante seu preço, assumir a forma mercadoria, de modo que uma coisa pode formalmente ter um preço sem ter valor. Né? A indenização pela uma companhia aérea, um acidente, as vítimas são indenizadas, né? Em dinheiro, né? Quer dizer, você vê agora a vida humana agora, quando alguém perde por responsabilidade de uma empresa capitalista qualquer a sua vida, né? Seus familiares podem reclamar, né? Uma reparação moral, e essa reparação moral vem sob a forma de uma determinada quantidade de dinheiro. Né? Absurdo. Né? Quer dizer, o dinheiro não vai me trazer de volta o fato de que um ente querido meu morreu, por conta da Companhia Vale do Rio Doce, por exemplo, não vai trazer ele de volta, por maior que seja a quantidade de dinheiro que ela me forneça, né? Me repare desse dano sofrido, né? Quer dizer, coisas, né, que pertencem à alma e ao espírito humano, né, são transformadas em mercadorias. A expressão do preço torna-se aqui, continua Marx, imaginária, tal como certas grandezas de matemática. Por outro lado, também, a forma preço imaginária, como o preço do solo não cultivado, que não tem valor porque nele nenhum trabalho humano está objetivado, pode abrigar uma relação efetiva de valor ou uma relação derivada desta última. Aqui tem uma questão muito séria, né? Se ninguém criou a natureza, se a natureza não é produto do trabalho humano, por que uma minoria é dona da Terra, do planeta Terra, né? E pode vender ou comprar aquilo que ele não produziu? Né? Em uma numa época não muito distante, né? A CNBB lançou a campanha da fraternidade e que tinha como título era o seguinte, né? Se ninguém construiu a terra, se a terra é uma dádiva de Deus, dizia a igreja, porque só uma minoria é dono desta terra. Então, por trás dessa incongruência qualitativa, está esta questão, né,
de que apenas uma minoria da humanidade é dona do planeta Terra. Essa é a famosa questão que o Marx vai discutir a partir do capítulo 24, ou no capítulo 24 do livro 1, assim chamada Acumulação Primitiva, mostrando como o mundo se dividiu entre proprietários e não proprietários, entre donos das condições materiais de trabalho e aqueles que não são donos absolutamente de nada e que, pelo fato de terem sido deserdados violentamente da posse de suas propriedades, se veem obrigados a trabalharem para essa minoria. Bom, continuando então, né? Nós vamos entrar agora, né? Eu já falei tanto. Nós vamos entrar agora na discussão do ouro como padrão de preço. Como o ouro, vamos mostrar de que maneira o ouro como medida do valor se transforma em padrão de preço, em ouro como padrão de preço ou padrão monetário. Mas isso nós vamos fazer apenas na próxima aula. Vocês devem estar lembrados de que, ou lembradas de que na minha última exposição, que consumiu 28 minutos, parece, eu não estou enganado, né? Eu terminava perguntando se a exposição dessa matéria é difícil. Eu dizia que era realmente difícil, não tinha como contornar essa dificuldade. Teria que enfrentá-la de frente. Não é fugindo dessa dificuldade, por exemplo, como aconselho algumas pessoas, e lendo os capítulos históricos, ou lendo outras obras de juventude de Marx, que vão me ajudar a entender, né, como Marx passa do capítulo 3 para o capítulo 4, né, do Capital. É uma passagem difícil, né, porque o Marx sai daí. Nos 3 primeiros capítulos, Marx está falando da aparência do sistema capitalista, a forma como o sistema capitalista se apresenta às pessoas, né? E a partir do capítulo 4 ele vai mostrar o que é que está por trás desta aparência e o que está por trás dessa aparência, que é a essência do sistema. A essência aparece de forma invertida. Para vocês terem já adiantando. Na essência do sistema, na aparência, por trás da aparência do sistema, a gente só tem uma ideia aqui generalizada, né? O lucro vem da apropriação gratuita do trabalho alheio não pago. Nós vamos ver isso bem direitinho. Mas, na aparência do sistema, né, o lucro não aparece dessa forma, né? Porque pressupõe-se, na aparência do sistema, não é que se pressupõe, é assim mesmo que acontece. Né? A aparência é um momento da sociedade capitalista. Né? O que a gente percebe é que, né, a troca realizada entre os agentes econômicos são trocas de equivalentes, de valores iguais. Ora, se a troca é de valores iguais, como então aparece o lucro? É isso que o Marx vai mostrar a partir do capítulo 4. Então é nesse sentido que eu estou dizendo que a aparência é a forma invertida de como as coisas ocorrem nos porões da essência do sistema capitalista. Mas isso é matéria para ser discutida mais adiante. Eu espero que vocês tenham me compreendido até agora, né? E que no nosso próximo encontro, na aula de número 8, né, nós vamos ver como o ouro, como padrão, como medida do valor, se transforma em ouro como padrão de preço. E vamos ver também que o ouro, como padrão de preço, recebe nome de batismo, que são nomes monetários, né? Que são, por exemplo, uma onça de ouro, em vez de eu dizer
uma onça de ouro, eu digo, né? Uma onça de ouro vale 2 libras, ou 3 libras, ou 4 libras, a mercadoria são vendidas. É como acontece hoje. Quando eu vou ao mercado, quando eu vou fazer uma compra numa loja qualquer, eu não pergunto qual foi o tempo de trabalho embutido naquela mercadoria, está embutido naquela mercadoria. Eu simplesmente pergunto qual é o preço, né? E o produtor, o vendedor, o dono dessa mercadoria, diz: essa mercadoria custa X unidades de dinheiro. Nem ele, nem quem vai comprar a mercadoria tem a mínima ideia de que para aquela mercadoria existir que eu estou comprando, foi despendida uma determinada quantidade de trabalho. Né? Tem uma frasezinha de Marx no primeiro capítulo que ele diz: os indivíduos trocam entre si trabalho, não sabem, mas o fazem. Né? É mais ou menos isso. Eu vou comprar as mercadorias, nem sequer me dou conta de que por trás daquele preço tem, né, gasto de trabalho. Foi necessário investir trabalho. E esses trabalhos, para ser investido nessa mercadoria, pressupõe, portanto, que de um lado você tinha, né, os donos dos meios de produção, das condições de trabalho, e de outro lado você tinha uma classe que tem exclusivamente, único e exclusivamente, sua força de trabalho que vende em troca de um salário. Né? Então, por trás daquele preço, se você for esmiuçar, né, se você fizer, digamos assim, uma anatomia desse preço, você vai perceber que tem uma série de mediações por trás dele que não aparece na imediatidade. Mas isso nós vamos dar conta, né, quando a gente chegar no capítulo 4 de O Capital. Até lá e até o próximo sábado, então. Tá? Um abração.